Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser a produção de frutas lá em Petrolina, no estado do Pernambuco, um dos importantes polos produtores de frutas aqui do Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a conhecer um pouco melhor a história da produção de frutas lá da região, é o Jailson Lira, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Jailson. É um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast. Bom dia, amigo. Bom dia. Nós estamos aqui dispostos a fazer essa conversa sobre a produção de frutas aqui no Vale do São Francisco. Nós estamos em Petrolina, Pernambuco, né? Onde você tem uma área de semiárido, né? Alto Sertão Pernambucano, com a irrigação proveniente das águas do Rio São Francisco. E aí, Jailson, começa, por favor, contando pra gente como é que foi o começo dessa produção aí nessa região, que, como o senhor destacou, é uma região de semiárido. Como é que tudo começou por aí? Como é que foi aquele start para a produção de frutas, a produção agrícola aí na região? O Start se iniciou com a implantação de projetos públicos federais de irrigação aqui no Vale do São Francisco, né? O primeiro projeto de irrigação aqui em Petrolina foi o projeto Bebedouro, né? Que é datado da década de 70, né? E aí se começaram as primeiras produções de frutas aqui, né? No Vale do São Francisco, ainda com a irrigação muito incipiente, né? Naquela época, no início, as fazendas ou os lotes agrícolas, eles recebiam água, né? E faziam a produção e a irrigação das áreas através de um sistema de inundação, onde se jogava a água em 100% da área a ser molhada para que se pudesse fazer o cultivo das frutas. Inicialmente também, nos primeiros momentos, se começou a plantar muita tomate aqui no Vale do São Francisco, né? E as primeiras irrigações foram datadas na década de 60 com, né, a produção de cebola. Mas, em seguida, se verificou a possibilidade de que a rentabilidade seria maior com a produção de frutas, né? De frutas através de sistemas de irrigação mais eficientes, né? Que tivessem a possibilidade de irrigar a planta e não só irrigar, como também fazer a fertirrigação. E a partir daí vieram as primeiras experiências, né, trazidas por empresas de Israel, que aqui trouxeram equipamentos de filtragem, mangueiras com microaspersores e gotejadores que fizeram com que a expansão do projeto de irrigação fosse bem mais tecnificada, né? E na década de 80 se implantou também um projeto grandioso aqui de irrigação que se coleta água da barragem de Sobradinho e essa água vem por diversos canais até os núcleos habitacionais, onde se implantaram vilas, né, de colonos, e a partir daí se começou, né, um trabalho mais específico na área da fruticultura, com bastante excelência e amplitude na manga e na uva, que é o que hoje se produz aqui no Vale do São Francisco com maior abundância. E Jailson, hoje qual que é o tamanho da produção aí da região? Quantos produtores têm instalados nessa produção de frutas aí nesse polo de Petrolina? Se estima que a gente tem aqui em torno de 3.500 a 4.000 produtores rurais, né, cultivando diversas culturas, como, por exemplo, a uva, né, principalmente hoje, com maior ênfase para a uva sem semente, onde a gente tem aproximadamente aí 16 mil hectares de uva plantados e mais de 40 mil hectares de manga, né? Todas com possibilidade
de se produzir para o mercado interno e também para exportação, né? Além do mais, nós temos outras culturas, como a acerola, né? O abacate também está se implantando muito aqui na região, até maçã e pera se tem experimentos e até pequenas áreas comerciais, né, para a produção aqui no Vale do São Francisco. Portanto, aqui, por ser uma região que tem bastante sol, né, durante o ano, há uma possibilidade grande de se produzir da primeira à última semana do ano, né, fazendo com que haja uma colheita sempre ofertada para o mercado interno e algumas janelas boas de exportação, onde a gente pode estar nos mercados da Europa, né, e também dos Estados Unidos, com bastante qualidade, né, de frutas. A ênfase, como eu falei, para a exportação é a manga e a uva. E aí, Jailson, qual que é hoje essa divisão de mercado entre mercado interno e exportação? Quantos por cento mais ou menos que são destinados ali para cada um desses mercados? Isso se deve muito à característica do produtor, da fazenda que está produzindo, né? Normalmente, no caso de uva, a gente tem uma média de 60% a 70% de uva para o mercado interno e 30% a 40% para o mercado de exportação. Porque o mercado de exportação ele só paga melhor em algumas épocas do ano, que a gente chama de janela de exportação. Então, nessas janelas de exportação para manga e para uva, né, a gente consegue colocar a fruta na Europa ou nos Estados Unidos com preço que justifique todo o transit time, a logística, que é muito cara para exportar, né? Então, enquanto, por exemplo, não tem produção de uva nos Estados Unidos ou na própria Europa, a gente consegue estabelecer janelas de produção aqui no Vale do São Francisco para que possam atender esses mercados nessas épocas em que eles não estão produzindo essa fruta. E aí, Jailson, como é que funciona essa logística para exportação? Essas frutas saem por swap aí de Pernambuco, vão para outros portos? Como que é essa logística? Em primeiro lugar, a gente colhe a fruta, no caso da uva e da manga, a gente resfria essa uva e essa manga. No caso da uva, a gente resfria a 0 grau, numa câmara específica para resfriamento de frutas, né? E a partir daí a gente coloca essa fruta num container, né? Um container refrigerado, que normalmente já vem do porto de Salvador ou de Pecém, no Ceará, né? E esses são os portos pelos quais nós exportamos bastante. Já exportamos por swap, mas hoje não mais, por conta de rotas logísticas marítimas, né? E a gente coloca essa fruta refrigerada a 0 grau dentro de um container fechado, né? E essa fruta percorre primeiro a parte rodoviária até o porto, através de containers em carretas, né? E depois esses containers eles são repassados para o navio, que normalmente faz a rota semanal dos portos de Salvador ou de Pecém, no Ceará, para a Europa ou Estados Unidos, passando tendo um transit time médio de 14 até 18 dias de viagem. Isso quando as rotas estão desafogadas e normais, né? Porque já tivemos algumas épocas em que esse transit time pode ser maior dependendo das rotas marítimas, mas 99% da nossa produção agrícola aqui do Vale do São Francisco de exportação, ela sai no modal rodoviário até o porto e depois no modal marítimo. E aí o senhor destacou bastante essa participação da Europa, Estados Unidos, mas a gente tem novos mercados sendo abertos, inclusive no ano passado, em 2024, uma notícia bastante importante para o setor, né, a abertura do mercado chinês. Como é que está a preparação do produtor aí da região para atender também esses novos mercados, é isso? Nós estamos realmente com o mercado chinês aberto já houveram todas as tratativas para que
se iniciasse o processo de exportação, mas estamos estudando a melhor rota marítima, né, as rotas marítimas disponíveis, que evidentemente se encaixem dentro da nossa possibilidade de resfriamento e acondicionamento com qualidade da nossa fruta. E então nós estamos numa fase agora de estudo do mercado chinês, variedades, características da fruta, né, para que a gente possa mandar com segurança. Agora mesmo nós estamos nos preparando para uma visita técnica à China no mês de maio, né, através de um grupo de produtores que são afiliados à Abrafrutas, que é uma associação nacional de produtores de frutas, e a gente está vendo, né, já essa visita técnica para a China, para verificar como são os mercados, como é a comercialização, quais seriam os nossos potenciais clientes na China, porque é de interesse nosso abrir mais mercados, porque temos tido cada vez mais alguns mercados que já estão abertos com uma demanda de oferta grande, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e no caso da Europa, nós temos países como o Peru, que não eram produtores de frutas, né? E há basicamente 6, 8 anos atrás iniciaram o processo de plantio, e o Peru já é hoje um grande fornecedor, né, do mercado americano e do mercado europeu. E a gente precisa ter mais espaço, ter mais oportunidades para poder colocar nossa fruta no mercado chinês, que é um mercado grandioso. A China é talvez o maior produtor de uva mundial, mas também tem uma população grande, né, e bastante consumidora, e que cada vez mais está tendo acesso a uma condição de vida e de compra melhor. Portanto, a gente acha que esse mercado chinês pode ser uma boa alternativa, apesar de que nós temos que fazer um estudo detalhado, né, das semanas de chegada, porque como também é um produtor, é um país produtor, a gente sempre tem que respeitar, né, as características do mercado e da economia, para que a gente não possa estar oferecendo uma fruta na mesma época em que há um preço baixo, uma demanda de produção do país. Então, muito provavelmente, no próximo mês de maio, a gente está indo à China, junto com outros produtores aqui do Vale do São Francisco, para estudar esse mercado. Já isso a gente consegue afirmar com tranquilidade que a fruticultura transformou a realidade do pessoal, da população aí da região, né? O que seria de Petrolina ou dessa região do Vale do São Francisco se não fosse a fruticultura? Pois é, a fruticultura aqui no Vale do São Francisco é de vital importância, né, para toda uma população que existe aqui no Vale do São Francisco, aonde se oferece bastante emprego. Para você ter uma ideia, a gente tem entre 100 e 120 mil empregos gerados aqui pela produção agrícola no Vale do São Francisco. Isso, no caso, por exemplo, da uva, a gente emprega de 4 a 5 trabalhadores por hectare de uva. Então, você imagina aí que com 16 mil hectares, a gente tem mais de 80 mil empregos, né, em diretos, no caso da uva e da manga aqui em Petrolina, sem considerar e considerando ao mesmo tempo de que você emprega homens e mulheres. No caso da uva, a empregabilidade é de aproximadamente 50% dos trabalhadores homens e 50% de trabalhadores mulheres. Então, veja a possibilidade que a gente cria aqui no Vale do São Francisco, né, de gerar emprego e renda para uma população carente, né, uma população que vive numa região semiárida, seca, né, onde anteriormente a alternativa seria migrar para o Sudeste, né, para conseguir emprego nessas regiões. Hoje, a gente tem uma empregabilidade altíssima aqui no Vale do São Francisco,
e há uma possibilidade ainda de crescimento dos atuais plantios de uva e manga, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de dar mais oportunidade ainda ao trabalhador rural aqui da região. E Jailson, agora há pouco, quando você estava comentando sobre a história da produção, aí você destacou bastante o papel da irrigação. Sem a irrigação, nada disso que a gente está conversando seria possível, né? Sem a irrigação, nada possível, nada seria possível. E, além do mais, a gente tem cada vez mais trazido técnicas, né, de irrigação mais modernas. Por exemplo, hoje se utiliza basicamente aqui no Vale do São Francisco a microaspersão, né, que é uma irrigação localizada, e também o gotejamento, que é outra forma de irrigação ainda mais localizada. Portanto, toda técnica de irrigação é técnica trazida do primeiro mundo. Como eu já falei, né, várias empresas de Israel estão aqui no Vale do São Francisco oferecendo, né, o que existe de maior possibilidade em tecnologia de irrigação. Além do mais, fazemos também toda a fertilização das lavouras, né, das culturas, através da água, que é a fertirrigação. Então, tudo muito localizado. O consumo de água, nesses casos, fica baixíssimo, fazendo com que a gente tenha a possibilidade, né, de ter resultados cada vez melhores com a adubação localizada dos plantios. E aí, Jailson, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para frente, para o futuro, como é que estão as perspectivas de crescimento, de manutenção da produção aí da região? A gente pode esperar cada vez mais tecnologia, cada vez mais produção e rendas sendo geradas aí na região de Petrolina, dessa região do Vale do São Francisco? Sim, muito. O que tem acontecido aqui é que a gente tem buscado também outras oportunidades fora do Brasil, principalmente no caso de uva na Califórnia, onde a gente tem há mais de 20 anos visitado a Califórnia e várias empresas têm feito convênios, acordos de produção com material genético lançado lá na Califórnia através de empresas de genética de ponta, né? E a gente tem trazido variedades de uvas, né, que, ao mesmo tempo que são lançadas nos Estados Unidos ou na Europa, a gente tem a oportunidade de ter esse material genético, evidentemente pagando royalties para a produção, né, da fruta dessas empresas de genética, mas trazendo aqui para o Vale do São Francisco uma melhoria genética, qualidade de material genético, né, onde você oferece ao consumidor frutas mais doces, frutas de maior calibre, frutas que tenham uma melhor apresentação, frutas que tenham um melhor tempo de prateleira, maior shelf life, né? E fazendo com que a gente também possa vislumbrar o atendimento de mercados cada vez mais distantes. Então, quando se consome uma fruta na Europa, nos Estados Unidos, sempre há a possibilidade verdadeira de estar se consumindo uvas e mangas aqui do Vale do São Francisco. Jailson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouco melhor a história do polo produtor de frutas aí de Petrolina, um pouquinho também desse olhar para frente, dos avanços tecnológicos e de mercado buscados pelos produtores aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Veja, outra vertente que tem sido utilizada aqui no Vale do São Francisco é a proteção através de cobertura plástica, né? E a gente tem se utilizado muito da cobertura plástica para proteger as frutas na época do inverno e durante algumas chuvas que às vezes são muito fortes aqui no Vale do São Francisco. Jailson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Um abraço, disponha.
Esse é o Jailson Lira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, no estado do Pernambuco, conversou com a gente para contar um pouquinho a história desse polo produtor de frutas lá na região do Vale do São Francisco, como é que tudo começou lá na região, o papel bastante importante da irrigação para fomentar essa produção, como é que está esse cenário hoje e o olhar para o futuro, a busca por novas tecnologias, incrementos cada vez mais importantes para a produtividade e qualidade das frutas lá na região, e um olhar também para abrir novos mercados no mercado internacional. Uma boa parte dessa produção de frutas da região é destinada ao mercado internacional, às exportações, então essa busca por novos mercados também faz parte dos trabalhos dos produtores lá da região. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!